dia! Bom dia, bom dia! Quem aí já preparou o cappuccino para poder aprender um pouco sobre cores, como escolher as cores, como combinar cores? Eu acho que é uma dúvida geral, né? Exatamente. E eu tenho certeza que vocês vão adorar esse conteúdo, porque a gente vai tentar passar para vocês como que a gente faz para compor as cores dos nossos projetos aqui no escritório. Porque afinal de contas, cores existem técnicas para você combiná-las. Então, nada é feito de forma aleatória. Inclusive, gente, essa questão das cores funciona para tudo na vida, tá? Para escolher Exatamente. roupa, para escolher para maquiagem, para tudo que você vai precisar de cor, vai funcionar essas coisinhas que a gente vai ensinar hoje, mas que vão fazer uma diferença muito boa. Exatamente. E assim, você vai poder usar, como a Francine falou, para sua vida, né? Não é uma coisa que vai servir só para sua decoração, não, é para sua vida. Isso aí. Gente, vamos lá. Primeiramente, para a gente começar a pensar nas cores, a gente tem que analisar o ambiente em que a gente está compondo uma decoração ou uma paleta de cores, né? A gente tem que ver se esse ambiente está vazio, se a parede está branca, se o piso é bem clarinho, essa análise vai ser muito mais fácil. Agora, a gente tem que pensar também na iluminação, né? Exatamente. Agora, se você já tem móveis, se você já tem alguma coisa nesse ambiente, você já tem uma parede pintada, ou a parede pintada nem é tanto problema que você pode mudar, né? Vamos botar assim. Mas se você tem um piso escuro, se você tem um piso mais desenhado, porque às vezes tem pessoas que usam ainda aqueles pisos mais estampados, ou até mesmo um revestimento na parede que tem um desenho, né? A gente quer dizer assim, coisas fixas que você não vai ter como mudar depois para poder saber qual vai ser seu ponto de partida, né? Exatamente. Mas se você tem uma tela em branco, vamos dizer assim, e tá tudo muito neutro, bege, branco, e aí fica muito mais fácil. Aí a gente tem que começar a analisar a questão da iluminação. Se tem iluminação natural, ou pouca, ou às vezes muito, pouca, exatamente. Às vezes aquele ambiente um pouco mais escuro, porque não recebe muita luz do sol, voltado para o lado sul, enfim, isso tudo vai interferir porque a cor, ele muda de acordo com a iluminação, e muda mesmo, tá, gente? De verdade. Lugares onde às vezes você tem a incidência do pôr do sol, aquela luz mais amarela, você às vezes no mesmo dia vai ver, né? você vai ver aquela cor num tom totalmente diferente. Então, assim, a primeira dica de ouro, independente da cor que você for usar, principalmente se for para pintar uma parede, compra o self-test, tá? Vai lá, pinta um pedacinho, deixa ali, fica observando durante o dia, para você sentir como é que vai ser a variação. Acende a luz, apaga a luz. Exatamente, como é que vai ser a variação daquela cor em função da iluminação natural que você tem. Isso aí, tá? faz total diferença. Inclusive, por isso que a gente sempre indica na hora de escolher o tom das lâmpadas, né? Colocar nos ambientes sala, quarto, a luz amarela, porque você tem um tom mais aquecido e você consegue visualizar melhor as cores. Exatamente. E a luz branca a gente já deixa em lugares onde você precisa de extrema atenção, de iluminar bem uma tarefa que seria cozinha, às vezes banheiro. Mas, por exemplo, você vai fazer maquiagem, que luz que você precisa colocar? A luz amarela, porque a luz amarela, se vocês prestarem atenção, recordar na sua cabeça, aqueles lugares aquelas coisas de maquiagem que a gente vê aquele monte de lâmpada em camarim, geralmente são o quê? Lâmpadas amarelas. Lâmpada quente. Quente, por quê? Porque você vai conseguir deixar a cor da luz semelhante com a cor da luz do sol. Exatamente. Que acontece? A luz do sol é a que faz menos interferência na tonalidade da cor. Exatamente. É uma forma de você manter a fidelidade da cor e você não se espantar, porque às vezes acontece assim, né? Você tá usando aquela luz brancona no seu rosto, faz a maquiagem toda, fica perfeito, fica aquele rosto lindo, e aí quando você vai na rua, você tá com a cara escura, fechada, totalmente diferente daquilo que você viu quando você estava preparando a maquiagem. Então faz diferença sim. Às vezes até sabe o que também? No provador de roupa da loja.
Se a iluminação dos provadores de roupa não forem adequadas, certamente a hora que você chegar em casa, a cor vai ser totalmente diferente. Muda então, sim, gente. Muda uma coisa incrível. A iluminação, mas a iluminação faz total diferença. Total diferença. Ela tem que ser observada mesmo. Senão, vai por água abaixo. Então, como a gente falou, a gente tem que considerar a luz natural e a luz artificial. A gente tem que considerar as dimensões do espaço em que você está trabalhando. Por que as dimensões? Porque se for um ambiente muito pequeno, você trabalhar com panos de fundo muito escuro, a sensação é de que você está diminuindo aquele ambiente, né? Isso aí. Então, se você vai fazer, por exemplo, parte de pinturas de parede, evite um ambiente pequeno, evite colocar cores muito escuras. Ah, quer dizer que eu nunca posso usar? Pode usar, mas com um certo cuidado para que você não tenha aquela sensação de apertamento no espaço. Ambientes amplos. A cor escura, quando você joga numa parede, você tem a sensação que a parede está mais perto de você. E a luz clara, você já tem a sensação ao contrário. Porque a luz escura, ela absorve, a cor escura absorve a luz. Isso. E a cor clara, ela reflete. Então a cor clara vai dar sempre a sensação de que o ambiente é maior. Mais iluminado, mais claro, parece que cresce o ambiente. Exatamente. Então, outro detalhe que a gente precisa observar são elementos arquitetônicos existentes. O que são elementos arquitetônicos, gente? Colunas, vigas, às vezes tem muita gente que tem medo quando aparece no meio da obra uma coluna no meio da parede. E a gente gosta de falar assim, deixa, porque às vezes é nesse pequeno elemento que a gente vai criar um destaque que vai dar total diferença. Vai ser o ponto-chave da decoração. Da decoração, exatamente. Então isso acontece com muita frequência, principalmente em apartamento, que não tem jeito, né, gente? Apartamento sempre aparece aqueles dentinhos. Isso pra gente que trabalha com interiores é o supra-sumo do projeto. Tem casos que não, tá? Tem casos que acaba sendo um pouco mais difícil de trabalhar. Mas tem casos que a gente consegue tirar partido e deixar aquele detalhe que parecia, meu Deus do céu, que coisa horrível esse negócio estragando a frente na parede. Porque às vezes a gente compra até o imóvel na planta, vê lá tudo perfeitinho, né? E quando você chega no apartamento, tem aquela coluna no meio da parede, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com aquilo? E aí a gente consegue às vezes tirar, mas isso aí é tema para outra live. Porque senão vídeo, senão a gente nunca mais sai daqui. Sai dessa. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com espelhos, tá? Porque, como a gente sempre fala, o espelho reflete a luz. E aí, dependendo da situação, da cor que você for colocar, das cores que você for trabalhar, ela, além de alterar a cor, imagina se você coloca uma estampa de frente para um espelho. Você vai ficar vendo aquela estampa dos dois lados. Então, assim, tome cuidado aonde você tem espelhos para você aplicar as cores de forma, principalmente na questão da estampa, porque senão você rebate aquela imagem do outro lado se o espelho estiver de frente, né? Então pode acabar meio que criando uma confusão visual que não vai ficar legal. E por último, a gente tem que se preocupar com as características da pessoa que usa aquele ambiente. Isso aí. Quando a gente começa a fazer um projeto, a gente quer logo saber, antes de começar, na verdade, a fazer o projeto, quais as cores que a pessoa... Primeiro, gosta de cor? Não gosto. Eu gosto de tudo muito neutro. Não, eu gosto, eu adoro colorido. Já teve o caso do cliente da Larissa, uma cliente nossa que chegou aqui falando assim, eu adoro ambiente colorido, eu tenho um filho pequeno e eu quero deixar a minha sala toda colorida, gente. Na hora a gente deu aquele bug. Gente, sabe aquele bug do Windows? Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Ela falou assim, eu quero um ambiente lúdico, bonito, todo colorido pro meu filho aproveitar e se sentir bem incluído na decoração da minha casa. A gente ficou assim, não falamos nada com ela, a gente, não, tá bom, vamos fazer, mas a gente ficou assim, caramba, como que a gente vai fazer isso? Porque a gente não quer deixar uma sala de uma casa, que é onde vivem adultos também, que recebe muito adulto, que ela recebe muito amigo, com cara de sala de criança, de uma brinquedoteca, de um quarto de criança. A gente depois vai mostrar até essas imagens para vocês. E aí a gente teve várias ideias e começaram a surgir ideias
e a gente conseguiu fazer ficar bonito. Ela ficou emocionada quando viu. Quando a gente apresentou o projeto, gente, ela ela chorou chorou. no escritório. Queria estar com a câmera ligada aqui. Pra vocês verem, porque assim, emociona a gente também quando a gente vê alguém emocionado, que a gente, não tem nada que pague mais, né? Que a gente conseguiu atingir o objetivo dela. E foi um objetivo muito difícil, vamos ser sinceros. Mas aí o que a gente fácil. fala sobre você entender as características do usuário é o seguinte, que às vezes também é aquela pessoa que já é uma pessoa um pouco triste, um pouco depressiva, né? Porque às vezes mora sozinha, alguma coisa nesse sentido, é uma pessoa que não é tão extrovertida. Então você também colocar cores que vão dar aquela sensação de tristeza para a pessoa, você colocar cores mais escuras, cores mais terrosas, mais pesadas, não vão funcionar muito para aquela pessoa. Ao mesmo tempo que se você tem uma criança elétrica, você não botar um quarto todo com todo cores colorido, fortes demais, você vai criar mais excitação. Exatamente. Então você precisa saber dosar e escolher as cores corretas. Exatamente. Né? Então, assim, não só a cor, como o tom. Porque os tons pastéis geralmente acalmam. Se vocês verem esse rosinha que tá atrás aqui da gente, é um tom claro que tende a acalmar, não a excitar, vamos dizer assim. Exatamente. Não agita a gente. Mas tem rosa que, dependendo, meu Deus do céu, você fica assim, como a cor de academia, que geralmente é cor forte, né? Uhum. Você tem que chegar lá na academia, né? Ficar com sono, né? Ficar desanimada. Não, você tem que ativar. Então, geralmente, a gente vê as cores de academia, são cores bem fortes. Cores de estúdio de pilates. São cores mais vivas para te animar, te ajudar a começar bem. Exatamente. Então vamos lá, uma vez que a gente entendeu o ambiente, a gente tem que entender agora a roda de cores. Porque a roda de cores, na verdade, sabe aquela roda em que aparece todas as tonalidades das cores? Ali a gente tem a escala de como as cores funcionam entre si, tá? E dentro daquela roda de cores, a gente tem as cores primárias, secundárias e terciárias. Essa daqui é uma roda de cores. Na verdade, normalmente a gente vê assim, ó, nesse formato, né? Mas aqui é uma roda de cores onde a gente consegue identificar as cores primárias, secundárias e terciárias. Vamos lá, as primárias... É bem aquilo que a gente, na escolinha, a gente aprende essas primárias, que são as cores bases que, misturadas entre si, conseguem formar todas as cores. Então vamos lá, as primárias são exatamente essas, são as cores puras, tá? São as cores puras, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Quando você compra tinta de impressora, tem lá o ciano, né? Porque a impressora, o sistema da impressora, ela faz a composição de forma diferente. Mas quando a gente mistura as cores primárias, na verdade, são essas daqui as primárias realmente, tá? As cores puras. E aí, vamos lá. Quais são as secundárias? São aquelas que a gente consegue fazer a partir da combinação das primárias. Então, amarelo com vermelho que dá laranja, vermelho com azul que dá o roxo e o azul com amarelo que dá o verde. Que é aquela coisa básica que a gente ensina para as crianças ainda na escola. Que a gente começa lá na primeira infância a aprender isso, né? Quando a gente vai misturar as tintas lá, qual a cor que a gente consegue. É bem assim. E aí você vê como que é importante, né? Se a gente estuda até na escola. Aí vocês vão sempre tendo uma gama gigantesca, né? Porque aí você coloca no verde um pouquinho mais de amarelo, você consegue um verde mais claro. E é onde aparecem as terciárias. As terciárias. Que na verdade são as combinações das combinações. Isso aí. E a partir dali a gente tem ainda as tonalidades, né? E aí, vamos lá, como que as cores se complementam de forma que você consegue, como que elas se relacionam de forma que você consegue fazer as combinações da forma correta? Porque acho que o X da questão não é só escolher, é a composição, que é combinar. Exatamente. Que cor que eu vou colocar? O que a gente vai, né? O que eu vou botar ali? Então, existem duas formas da gente combinar cores. A forma complementar, que é quando você pega lá na roda de cores as cores que estão exatamente do lado oposto. Então, o amarelo com o roxo, o laranja com o azul, o vermelho com o verde. Deixa eu só falar rapidinho uma dica. Eu não tenho essa roda de cores.
como que eu vou saber quais são as cores complementares? As cores complementares é só você tentar dividir, tá? Então, assim, ó, as 3 cores principais são amarelo, azul e vermelho. Se você pega e tira o amarelo, para você saber qual é a cor complementar vai ser qual? A que soma o azul com vermelho, é o roxo. Exatamente. Então você tem como sempre tentar descobrir assim, desse jeito. Ah, eu não sei agora qual que é a cor complementar. Se não tem como você pesquisar na hora, é uma maneira simples de se fazer. Que é ver que, por exemplo, aí o azul, qual é a cor complementar do azul? Sobrou qual? Amarelo e vermelho. Amarelo com vermelho, laranja. Exatamente. Então laranja é o complementar do azul. É uma maneira super simples, né? E além disso, a gente tem a composição com as cores análogas. As análogas são aquelas que estão umas do lado das outras. Que é quase aquele tom sobre tom que a gente fala. Exatamente. E aí você vai trabalhando essas cores que estão uma próximas às outras, assim. Tá? Então, por exemplo, você pode usar o azul com roxo, com lilás, né? Você pode usar o rosa com vermelho, inclusive dá um color block super bacana. Lindo, na moda, tá? a gente tem usado bastante. A gente às vezes fica com medo do verde e amarelo, porque parece que é a bandeira do Brasil, mas é uma combinação super bacana, também. Tá? É só você tomar cuidado com os tons pra poder não ficar parecendo mesmo a bandeira nossa do nosso país, né, gente? Qual o problema também? Né? Não, problema não tem, elas combinam, enfim. É só questão de gosto, tá? E aí tem um outro detalhe, que é como a gente usa essas cores. E isso aí faz uma diferença muito grande, principalmente na arquitetura. Exatamente. Isso aqui é essencial para a arquitetura, tá, gente? Do amarelo até o vermelho violeta, a gente considera as cores quentes, que são aquelas cores que te dão a sensação de esquentar o ambiente. Sabe quando muita gente fala que a luz amarela parece que o ambiente fica mais quente? Só que hoje a gente usa... As incandescentes antigas realmente esquentavam. Só que hoje a gente usa lâmpada de LED. Lâmpada de LED não esquenta. Você pode botar a mão nela, ela pode estar ligada 2 horas, botar a mão nela que você não vai esquentar a mão, não vai queimar. Mas ela ainda assim te dá a sensação de aquecer o ambiente. Por quê? Porque elas são da cor da luz do sol. E o sol esquenta. Então acho que isso já tá lá dentro do nosso o subconsciente. E aí, essas cores geralmente trazem o que? Conforto. É uma sensação de aconchego, de quentinho, entendeu? É essa a ideia. Quando a gente tem uma preocupação sempre de tentar ter algum elemento em todos os ambientes que a gente faz nesses tons. Sempre tem que ter. Senão fica um ambiente extremamente frio, que são as outras cores. Exatamente. Então, essas cores quentes podem ser um amadeirado. Pode. Um amadeirado que dá puxando para o marrom, né? Geralmente os amadeirados são marrom. Ele puxa aqui mais alaranjado, né? Ele pega mais ou menos aqui nessa gama. Então a gente precisa sempre ter alguma coisa que aquece esse ambiente, se é um ambiente que você quer que seja confortável, acolhedor, né? Se for um ambiente extremamente frio, um laboratório, não tem necessidade de ser assim, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E pelo outro lado, a gente tem as cores frias, que são aquelas que vão deixar o ambiente mais fresco. Vamos lá, gente, a gente tem que tomar um cuidado de onde usar as cores para você dar esse resultado. Por exemplo, um ambiente de casa de praia. Você também, se é uma praia, por exemplo, a nossa região, né? Que é uma região mais quente. Eu não vou falar lá do sul do Brasil, que normalmente é uma região mais fria. Na nossa região, se a gente abusar muito dos tons quentes, no nosso verão, que é muito calor, a sensação de desconforto vai ser maior. Grande. Isso aí. Entendeu? Então você a gente capricha no frio, nas cores frias, e bota pequenos elementos ou menos quantidade da cor quente. Exatamente. Agora, se você já mora numa região sul, numa região fria, né? Numa região de serra, não precisa nem ser na região sul, mas numa região de serra, que tende a ter, né, aqueles mais períodos frios do que quentes, você tem que tentar sempre puxar para essas cores mais quentes e botar os detalhes nas frias, vamos dizer assim. É a maneira mais correta, mais fácil. E aí, como usá-los, né? Usar uma composição de cores quentes e frias, na verdade, que é a combinação perfeita. Aí a gente trouxe aqui alguns exemplos. Vejam que a combinação das cores não precisa estar nas estampas, exatamente. Você pode estar no pano de fundo, no revestimento, no mobiliário, né, nos elementos grandes que vão se complementar. Aqui a gente tá mostrando uma composição
do azul com laranja. Vou voltar Gente, lá olha só. na São na roda de cores. complementares, como a São gente cores falou. complementares, como a gente falou, e elas conversam de uma forma super suave, né? Que fala assim, poxa, laranja. Vejam que o Você laranja não consegue, precisa ser isso um aí. laranja, né? Não É precisa botar aquele gritante. cenoura na parede. Você Isso aí. pode trabalhar tons próximos para que você tenha esse resultado. Como fica linda essa composição. Mas sabe por que fica lindo? Porque lá dentro do nosso cérebro, a gente tá vendo todas as cores das cores primárias misturadas. Exatamente. Então, pra gente vai ficar parecendo sempre dar essa sensação de que acertou na composição. Porque tem, no fundo, tem todas as cores aí. Tem o amarelo misturado com vermelho e tem o azul. Então você tem as três cores. Eu acho que essa é uma regrinha que se você guardar, você nunca vai errar. Exatamente. E olha como que essa composição fica bonita em roupa também. Não necessariamente só na arquitetura, né? arquitetura. Vamos aqui um outro exemplo. O laranja com o verde. Tem até um toque de vermelho. E aí vejam que o verde não tá na pintura. Não. Tá nas plantas. Na natureza, né? Então, exatamente. Então são formas que a gente quis trazer para vocês, de vocês entenderem que nem sempre precisa ser na mistura de estampas, nem sempre precisa ser no tecido do mobiliário, mas às vezes pode estar nos elementos naturais que você traz para dentro do ambiente. E aí já tá mais para as cores análogas nesse caso, já não são as complementares, Exatamente. né? Porque esse laranja até tá bem claro, vamos dizer assim, e tá bem perto, mas como a gente precisa sempre ter esse toque do frio com o quente. Isso. Então, assim, aqui a ideia é mostrar exatamente essa, a composição de você misturar uma cor fria com uma cor quente. Mas atenção, cuidado com a intensidade das cores. Como a gente tá? falou, né? Se você bota tons muito fortes, você vai acabar criando uma excitação, uma agitação, e em vez de deixar às vezes um ambiente mais confortável, mais gostosinho, vamos dizer assim. Isso. E aí, pra gente usar junto com a cartela de cores, né, com a roda de cores, a gente tem as cores neutras. Que E, gente, cor neutra não é só preto, não é só bege. Aqui pra vocês muda um pouquinho a tonalidade do que tá aparecendo lá, mas a gente botou o nome justamente para ficar bem fácil de entender. Cor neutra não é só bege. Cor neutra são aquelas cores que te trazem um fundo de base, exatamente. Então o cinza é uma cor neutra, o marrom é uma cor neutra, tá? O preto, o branco, eles podem vir a ser cores neutras, que você vai usar ele em composições com outros elementos. E aí isso daí que tá escrito aí, ó, elas combinam com todas as cores, praticamente todas as cores da roda. São um excelente ponto de partida para quem não quer arriscar ou para quem tem medo de errar, tá? E são mais fáceis de aquecer o ambiente. É por isso, vou virar aqui a tela, é por isso que quem tá começando na decoração fala assim, não, eu vou botar tudo neutro. Vou botar tudo neutro porque eu não erro. Vou botar só um objeto coloridinho porque é mais fácil. Mas não, gente, a gente pode tentar fazer. E olha só, vocês viram as imagens que a gente botou de sofá? Azul, sofá laranja, e como ficou super interessante, a gente tem que perder um pouco aquele medo. Claro, são peças um pouco mais caras, tá? Não vamos dizer um pouco que mais difícil de você estar trocando. Porque assim, nem toda loja tem sofá azul, nem toda loja tem sofá laranja, então eles acabam ficando um pouco mais caros justamente porque não ser uma coisa que você acha com tanta facilidade. Exatamente, mas dá para ser usado, se é uma cor que você gosta, você quer eleger ela como uma cor de destaque, vá em frente e não tenha medo, desde que você faça o estudo das cores antes, tá, gente? Para você também não chegar lá na loja, se empolga com um sofá roxo, bota lá na sua casa, não quer dizer que não funciona não, tá? Mas você vai botar o sofá roxo, depois você vai começar a botar outras cores que você não vai gostar e aí não vai funcionar. As cores têm que ser pensadas antes. Então, assim, a base, para ficar muito mais simples, é só você botar neutra. E aí você pode brincar nas cores, nas paredes, nas cores dos elementos decorativos, nos quadros. É muito mais fácil. Mas também tem gente que não gosta muito de cor. Tem muita gente que não gosta de coisa colorida. Muita gente.
A grande maioria dos nossos clientes, quando vem aqui procurar projeto pra gente fazer a casa, geralmente prefere os tons mais neutros. Por quê? Porque aí você consegue ir brincando e trocando a decoração e a decoração não fica tão enjoativa. Exatamente. Vai trocando decoração e a base tá sempre ali, neutra. Isso. É uma coisa super simples de fazer, né? Próximo passo, escolher as cores. Gente, aqui na verdade é o ponto-chave para você começar a comprar os elementos que você quer. Antes de sair de casa para qualquer coisa, se possível, deixa guardadinho lá no cantinho da bolsa, tá? A sua paleta de cores. Vai lá, faz um esquema de combinações, usa o computador para te ajudar. Hoje tem até alguns aplicativos que você monta a paleta de cores a partir das cores que você mais gosta e carrega isso lá no cantinho da bolsa. Porque o que vai acontecer? Muito na hora de comprar os objetos, os adornos de decoração. Se você já for para sair, você antes de comprar qualquer peça, você olha assim, ó, pega a paleta de cores, bota do lado do objeto e fala assim, ela tá dentro da paleta que eu escolhi? Se tiver, show, leva para casa, se você gostou. Se não tiver, deixa de lado. Sabe por quê? É um erro muito comum as pessoas saírem de casa, irem pra loja, acha as peças lindas, mas tem muita peça linda mesmo, mas aí quando chega em casa, a cor nada combina. Não combina. Aí fica aquele monte de peça perdida no meio da decoração. Desconexa, né? E aí, em vez de ficar um ambiente bonito, acaba ficando um ambiente feio. É estranho, que você causa uma estranheza, que você não sabe exatamente de quê, por que você não gosta, você não fica olhando assim, mas essas peças não tão bonitas. Mas eu não tô sabendo por que eu não tô gostando. Na loja tava tão bonito e quando você chega em casa fica assim, meu Deus, por que não tá? Por que não funcionou? Por que não tá funcionando? São as cores, gente. Exatamente, que aí você não soube fazer essa combinação. E principalmente se você sai em momentos diferentes, porque quando você sai de uma vez só, você vai ali e bota uma do lado da outra. Mas quando você vai, às vezes, várias vezes vai à rua e cada hora que você sai, você vê uma peça diferente que quer comprar, né? Aí você fica perdido. Aí agora nós vamos mostrar a vocês algumas combinações que vocês podem fazer com paletas de cores diferentes. Essa daqui é uma combinação clássica primária, tá? Particularmente eu não curto, mas para quem gosta e quem é aquela pessoa sonolenta, preguiçosa, aposta nisso daí, porque com certeza você vai acordar aceleradíssimo. Porque é o máximo da aceleração que você pode fazer naquela arte do Mondrian. Essa daqui já é uma paleta que a gente gosta mais. Uma paleta mais vibrante, tá? Mas que a gente vê aqui, ó, uma paleta de cores complementares. O preto tá fazendo um papel de neutro, tanto preto quanto marrom. Mas vocês viram que quando vocês têm as paredes, o sofá, os grandes objetos com cores, a decoração já tende a ficar mais neutra para não brigar. É uma maneira mais fácil. O fundo, né? É uma maneira mais fácil de se combinar. Então, por exemplo, o tapete, as almofadas, os quadros, até os objetos de decoração ali nesse ambiente são preto e branco. Porque é muito mais fácil de você combinar quando você tem tudo colorido, a parede colorida, o sofá colorido. Exatamente. E para não ficar essa composição. Para não brigar também, né? Muito fria. Se não existisse essa parede vermelha e você tivesse só o sofá verde, a parede amadeirada vai trazer o aconchego, a sensação de conforto para esse ambiente. Uma outra opção aqui, ó, de combinação entre as cores análogas, ó. Aqui é um verde, tá, gente? Acredito que para você está parecendo azul, mas é aquele verde água, na verdade, né? Tipo Tiffany, né? Isso, tipo Tiffany, exatamente. Com o amarelo. Então veja lá no início, a gente falou verde com amarelo. Não precisa ser o verde puro. Não precisa ser o amarelo puro. Nem ser o verde bandeira. Exatamente. Então pode ser uma tonalidade um pouco diferente, tanto de uma cor quanto da outra. E aí você vai compor com elementos neutros, que a gente vê aqui, ó, na mesa de centro, no sofá. Uma coisa que você sempre tem que tomar cuidado, gente, é assim, se você quer botar uma cor vibrante no móvel, coloca cores mais suaves nos elementos decorativos. Ou vice-versa, né? Use móveis mais neutros e abuse na decoração. Na verdade, é a dica que a gente sempre dá para as pessoas que estão começando a decorar algum ambiente.
faz a base neutra e vai colocando toques de cor nos elementos decorativos. Porque se você não gostar do resultado, é muito mais fácil de você trocar. Tá? Agora aqui uma composição monocromática. Eu gosto muito, tá? Também gosto. Gosto até um pouco mais, um pouco de toque de cor. Mas é uma composição que eu gosto bastante. A minha sala é praticamente toda preta, branca e cinza, tá? Então tem muito a ver com isso que vocês estão vendo aqui junto com a gente. Mas olha como faz total diferença ter um piso madeirado. Mas se não tivesse, você ia ter essa sensação de que é muito frio esse lugar. Uhum. Então, desse jeito, você consegue aquecer o ambiente. Isso. Com um tomzinho de amadeirado. E não só no madeirado, né? A planta que tá aqui, os verdinhos. Gente, os verdinhos são o coringa de qualquer decoração. Gente, gente, sem verdinho, sem plantinha, sem florzinha. Não terminou. Não. Se não tiver, não terminou. Não. Aqui é o clássico das cores neutras. É um clássico, literalmente. É o clássico do clássico. Eu, Elaine, não curto muito, mas sei que 90% das pessoas que estão aí acompanhando a gente, bota aí nos comentários se não é verdade. Vai todo mundo pro neutrinho. Eu quero ouvir aqui os comentários. Quem é que faz ou não faz isso? Eu não quero errar, vou botar tudo neutro. A minha irmã tá acompanhando aqui, eu tenho certeza que ela vai dizer que ela faz isso, porque ela é toda nesse estilo. Exatamente. É bonito, é clássico. Eu não usaria pra mim, porque eu sou uma pessoa muito mais vibrante. Mas acho bonito sim. Só não usaria pra mim, porque não combina com a minha personalidade. Eu acho bonito também, mas também não é muito minha cara, não. É muito da personalidade da pessoa. Pois é. Então, assim, funciona, tá, gente? Uma decoração toda em tons neutros. Mas olha pra mim, se botasse... Ali acho que até tem uma plantinha no canto, mas se botasse uns vasos com planta, com coisa, já dá outra cara. Exatamente. Já melhora Se muito. botasse Ih, caramba, embolou tudo. Se colocasse umas almofadas com um pouquinho de cor aqui, talvez eu gostasse mais, tá? Talvez funcionasse melhor comigo. Mas é isso daí, é mais uma opção que a gente pode usar na nossa decoração. A parte básica de técnicas e conteúdos que a gente queria passar é isso daí, porque assim, gente, são técnicas, mas são técnicas fáceis de serem usadas, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças na hora de você escolher as cores. Exatamente. Planeja antes, tá? Planeja antes, porque com certeza você vai conseguir resultados muito bons. A Francine, eu acho. Que tipo de planta para o quarto? Então, a gente gosta muito, principalmente, né, mais prático, como eu já falei, ter plantas permanentes, que são as de silicone, essas mais novas, né, que têm uma qualidade melhor, que são as plantas artificiais, vamos dizer assim, mas elas hoje em dia são chamadas de plantas permanentes. Para mim e para Elaine, né, não tem ambiente que fique finalizado sem planta. Exatamente. Até banheiro a gente bota planta. Um vasinho pequenininho, mas que dá um toque que no final faz uma diferença. Por quê? Porque a gente, na verdade, vem da onde? Vem lá daquele Homo sapiens que vivia onde? Na natureza. Então, o que traz conforto pra gente são os tons da natureza. E hoje em dia, cada vez mais, é uma tendência que já está sendo usada há alguns anos e que, pelo visto, nunca vai sair. São os tons que vêm da natureza, que são os tons terrosos, como a minha blusa de Elaine, hoje estamos no tom terroso. Estamos combinando. Mas a planta, quando você insere aqui um verde, traz um conforto que é difícil você entrar num ambiente que tenha madeira, planta verde, não vai te causar um conforto e uma sensação gostosa. Então, assim, faz diferença, assim. Vou mostrar o ambiente de Larissa. Vou mostrar. Só para poder não perder o fio da meada aqui e acabar passando, já que a gente está falando das plantas. A Dani perguntou opção de planta artificial para quarto. Eu não vou te dizer qual o tipo da planta que você vai usar, mas sim a forma que você vai usar. Vamos lá. Se você vai usar numa mesinha de cabeceira, às vezes é uma mesinha muito pequena, você vai ter que usar vasinhos menores. Aí você pode usar aquelas suculentas, que são menorzinhas, vasinhos bem pequenininhos. Francine vai pegar para mostrar a vocês. A gente tem aqui pequenininho, médio e grande, tá? E a gente mostra para vocês
as opções que vocês podem estar usando. Ó, se é uma mesinha muito pequenininha, você pode usar uma plantinha assim, bem pequenininha. Em cima de um livrinho. Em cima de um uma bandeja, livro. Que é o que a gente também usa nos banheiros, tá? Dá Isso. certo. É fácil. qualquer Outra banheiro, opção, a mesinha um pouquinho maior. Você pode colocar um vasinho um pouquinho maior. Sempre é legal você ter uma base, uma bandejinha, uma caixa-livro ou um livro mesmo. Enfim, bota uma basezinha para ele não ficar totalmente solto. Agora, se você vai botar numa prateleira alta, esse ficou grande, hein? Esse é grande de verdade. Esse é porque é da nossa estante. Entendeu? Então, se você vai botar penduradinho, caidinho, como dar um charme no ambiente. Isso aqui já tem que ser num lugar que você tem mais espaço, uma prateleira de preferência no alto, né? Pra dar esse efeito. Então, assim, na verdade não é que tipo de planta, e sim como você vai montar o arranjo para que ele fique adequado para aquele espaço que você está usando. Um vaso, um jarro com flores. Fica super bonito, a gente usa muito também. Pode sim. Pode ser um vaso alto com a folha. Como que é o nome? Costela de Adão, tá? Também fica muito bom na decoração. As florezinhas, tulipa, lírio. Paula, usar natural é perfeito, tá? Se você tem natural, use a natural. O problema são pessoas como nós, entendeu? Que não damos, molhar, que não damos conta. Morrer. Então, assim, quem é como a gente, que não dá conta de cuidar da planta, cuidar de planta, vai pra artificial. Quem é boa de molhar planta? Gente, eu sou apaixonada em planta, sou apaixonada. Por mim, eu teria planta, eu teria parede verde, teria tudo. Mas, gente, não funciona na minha cabeça, eu não consigo lembrar de molhar, gente. Eu sou uma derrota nesse sentido. Uma derrota. Eu deixei o cacto morrer. Vocês têm noção que deixar cacto morrer? Elaine também já deixou. Gente, também já deixei, porque eu não tenho tempo de cuidar nem de mim, da minha muita família. Coisa pra gente. É muita função. A do jardim ainda aguenta, gente, porque, primeiro, eu selecionei planta. Não é por isso não, porque eu já joguei um cara de planta fora que já morreu. Olha a Milena falando que tá vendo todos os arranjos na casa dela. Na casa dela a gente tacou plantinha em tudo que é lugar. É isso aí, gente, mas é o que dá a diferença na decoração. A gente tem foto do seu apartamento, Milena, quando a gente terminou de arrumar, mas antes de comprar os arranjos. É grotesca a diferença de uma foto para outra. Porque sem o verde, parece que tá morto. A gente até fez os stories, né? Antes e depois com plantinho, como faz muita diferença. Mas aí, assim, eu tava falando do meu jardim, né? O meu jardim, eu já tive que trocar as plantas várias vezes. Porque morreu. Mas olha só, vamos voltar ao foco aqui, porque hoje o foco não é planta. Ótima ideia, Paula. Tema para a próxima live. Plantas nos ambientes. A gente vai tentar catar tudo que é tipo de arranjo para mostrar a vocês como é que vocês podem. E a gente faz uma seleção de imagens aqui para vocês entenderem. A gente até postou um vídeo que a gente fez pro programa Elas Decoram, que fazendo arranjo fez um sucesso danado. Teve muita visualização. A gente repostou há pouco tempo, se você não viu ainda. Vai lá, aproveita e vai vendo. Deixa eu olhar aqui os comentários. Vasos grandes na sala. Pode botar vaso grande na sala, com certeza. Pode. Fazer uma composição. Pode sim. Você pode usar até mais de um. Tudo vai depender do seu espaço, né? Da combinação ali do seu espaço. Regina Célia falou que tem muitas naturais pela casa toda. Ai, que delícia, gente. Não, sinceramente. Inveja branca. Inveja branca, tá, gente? É a coisa mais gostosa. Ninguém tá querendo matar a planta de ninguém, pelo amor de Deus. A gente só tá sendo sincera. E eu sei que com certeza tem mais gente aí igual a gente. Voltando ao esquema de cores, a gente queria mostrar pra vocês. A gente ainda não fez fotos do apartamento, porque ainda não tava finalizado. A gente até tem foto dele pintado depois. Da pintura, mas não dele pronto. Mas a gente vai mostrar aqui o render pra vocês verem aquele projeto que a gente falou com vocês, que a gente fez a sala todo colorido. Que é a cliente que pediu pra ser um ambiente. Vamos lá, gente, vocês vão estranhar esse projeto, mas a gente vai dar uma passada rápida pra vocês entenderem mais fácil. Quando a cliente procurou a gente, o filhinho dela é autista. Ela mora sozinha com o filho. E ele acho que tinha 3 ou 4 anos. Não, 2. 2 anos, tá vendo? Pequenininho. Pequenininho. Então ela falou assim, pelo problema dele, ela queria... A dificuldade que ele passa de não conseguir se socializar, ela queria que fosse uma casa
uma sala muito acessível para ele se sentir incluso nesse ambiente. Então ela queria que tivesse tudo à mão dele e que tivessem cores bem colorido e bem lúdico. E aí a gente foi aquela sensação assim, meu Deus, como que a gente vai fazer uma sala que não fique com cara de criança, né? Exatamente. E assim, a outra preocupação que a gente teve foi que ela pediu os móveis no chão. Então a mesa dela de jantar é a mesa de centro. Então, assim, a gente teve que criar todo um mobiliário específico para poder atender a necessidade dela. Então a gente fez aqui, botamos um canto alemão, mas que foi direto no chão. Então, inspirado nas mesas japonesas, né? Orientais. Então a gente trouxe essa inspiração. É um apartamento pequeno. Então esse espelho a gente usou justamente para dar uma sensação de amplitude e para clarear, porque vocês podem ver no reflexo do espelho, está refletindo o quê? A porta. A porta da varanda, que é onde entra a entrada de luz natural no ambiente. E aí nós usamos uma paleta de cores bem... Aqui vocês só estão vendo o azul por enquanto. Ainda não criou... Pra ver direito, ainda não criou o tchan. Mas... Vira logo aqui. Essa é a parede que a gente criou para poder trazer tantas cores no mesmo ambiente. Olha... É um tom amarelo esverdeado. Ainda tem esse detalhe aqui, gente, que isso daqui, ela tem um cachorro que é muito destruidor, e ela queria que tivesse uma grade na sala para o cachorro também ficar incluído, mas separado ao mesmo tempo, porque quando ele tá junto, tá sozinho, ele quebra, ele sai arrebentando tudo. Então essa grade, ele consegue ter acesso lá fora e dentro de casa, mas só naquele cantinho dele ali. Exatamente. Olha só quantas peculiaridades. Aí a paleta de cores aqui, ó, a gente usou um verde menta bem clarinho para fazer o painel da TV. Usamos um amarelo esverdeado para poder fazer esses detalhes aqui. O azul que tá lá do outro lado, né, na outra parede. Uma conexão com o outro lado usando o mesmo tom. Né? Isso. E para fechar, esse laranjinha bem clarinho aqui, quase um salmão, para poder fazer um painel colorido nessa sala, sem ficar uma coisa sobrecarregada. Usamos tons mais leves, né? E aí a carta coringa desse projeto foi o piso amadeirado, para que a gente fizesse aquecer, né, esse ambiente. Claro que ali no laranjinha já dá uma leve aquecida, mas se não tivesse esse piso amadeirado, talvez essa sala fosse ficar com uma sensação muito fria, né? Porque aqui, ó, são todas cores frias, tá, gente? Só o salmãozinho que são tons claros, mas são cores frias. Isso. A gente às vezes não se atenta para esse detalhe, mas o azul é uma cor fria, então a gente tem que... ficou até mais próximo essa aqui, ó. A gente tem que tomar esse cuidado. É uma cor linda, eu adoro, mas tem que tomar esse cuidado para você não deixar o ambiente, né? Tudo muito frio. Isso. E aqui desse lado a gente fechou com um tom do azul próximo, nesse detalhe decorativo, só para finalizar. A gente puxou pro outro lado, mas olha lá como tem a planta. Olha lá o vaso grande, ó, Paula. Aí a gente usou ele. E como tem criança, tem cachorro, periquito, papagaio, a gente botou a planta mais escondida, um vaso grande. Primeiro, um vaso grande nesse caso ajuda a ser mais difícil de tombar. E na frente a gente botou uma mesinha para dar mais uma afastada deles chegarem lá na planta. E também para servir de apoio, né? Servir de apoio, porque esse tipo de sofá que ela queria baixinho não tem braços. A gente não conseguiu encontrar um na altura, no tamanho que ela queria com braços. Aqui, nesse caso que a gente vai mostrar agora dessa imagem, é uma sala de uma casa de praia, tá? E é uma sala até do, tipo um subsolo da casa. E aí, quando chegou lá, tinha esse sofá em L grande, e aqui ficou sendo a sala de brincar das crianças, vamos dizer assim. Então, por ser uma casa de praia, a ideia era justamente trazer cor. Já que a casa deles em Campos era uma casa mais neutra, eles queriam aproveitar, já que eles gostam bastante de cor. E aí a gente fez essa brincadeira, que não deixa de ser uma opção super barata, porque casa de praia, às vezes você não quer investir tanto. Então aproveitou o que já tinha lá no ambiente. Mas olha só, o chão tem tom terroso. Se não tivesse, eu não ia ter como colocar essas cores, eleger essas cores, o verde, o azul e o branco. Ia ficar muito frio o ambiente, ia dar uma sensação ruim.
Então a gente eu consegui tirar partido desse chão terroso, e aí para ele aquecer o ambiente, e a gente criou esse detalhe bem legal nesse sofá em L, tá vendo? Então ficou uma sala divertida para as crianças, simples de fazer e uma combinação legal. Aqui é outra imagem da cozinha de uma casa também de praia, que é onde a pessoa consegue ousar. Ah, gente, não precisa ter uma cozinha toda neutra. Já tem mais da bancada. Bancada? Você mostrou aquela foto azul, tem umas coisas azuis. Essa. Ah, aqui ó. Essa daqui já é uma cozinha de casa da cidade. Aqui a pessoa resolveu. O móvel era mais neutro, né? Os móveis já são mais neutros. Mas a gente brincou de criar. A gente criou uma ilha. Essa cozinha era menorzinha. A gente aumentou, reformou e fez uma ilha. E aí na ilha a gente conseguiu botar um revestimento azulado, que na verdade é como se fosse um amadeirado com azul. E aí a gente colocou as cadeiras amarelas, como que fica legal, um efeito bonito. E aí já não precisa ser os móveis, o móvel amarelo. O móvel amarelo você pode usar às vezes assim, nesse caso de praia, num lugar que você não fica o ano inteiro vendo aquele móvel amarelo. Nesse caso aí já são uns pequenos detalhes que e amarelo com azul é uma combinação que funciona muito bem. Paula, só um detalhe, não é laranja o móvel não, é madeira, tá? É porque aqui distorce um pouco a imagem, mas é um madeirado, tá? Mas a combinação do azul com o amarelo eu gosto muito. Eu acho que são tons que funcionam super bem juntos. Aqui já é aquela história do ambiente, ó. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, é azul. Então, no piso tem azul. E aí a gente partiu dessa cartela de cores. Ali tem o detalhe amadeirado em volta todo, fazendo uma espécie de um tapete, emoldurando o revestimento todo coloridinho. Mas é um coloridinho neutro, vamos dizer assim, né? E misturou o azul. Mas por que você conseguiu com o azul deixar ele ser azul bonito, vamos dizer assim? Porque tem bastante madeira. E dá uma sensação de confortável. Acabou. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida ainda com relação à combinação? Lembre-se sempre de criar a sua paleta de cores. Deixa eu botar aqui de novo o celular de volta no suporte. Lembre-se sempre de criar a sua paleta de cores. Gente, isso é muito importante, Faz uma diferença muito grande. Quando a gente monta um projeto de um cliente aqui no escritório, a primeira coisa que a gente faz, mediante, claro, as entrevistas que a gente faz com os clientes antes, é definir a cartela de cores que a gente vai usar no ambiente. A gente sempre pergunta qual a sua cor preferida e que cor que você não gosta de jeito nenhum. Porque tem isso, né? Não basta só a gente ter as cores que a gente gosta, a gente tem que excluir as que a gente não gosta. Entendeu? Então, porque tem cores que você fala assim, essa eu aceito, mas tem umas que você não gosta de jeito nenhum. A gente fez essa semana, apresentou essa semana, né? O projeto de um quarto de uma bebê, menina, em que a mãe não gosta de rosa. Exatamente. E respeitamos. Exatamente. E a gente fez o quê? Esse quarto, será que vai ficar feminino? Né? A sensação assim, bebê, menina, todo mundo só pensa em rosa. Não, mas a gente fez um quarto com detalhes coloridinhos, mas a cor base é o verde. Depois a gente vai postar pra vocês verem. E eles adoraram. Os pais ficaram encantados, graças a Deus. Galerinha, olha só, a gente tá finalizando aqui o nosso tempo. Faltam 3 minutos para poder encerrar a nossa live. Como o pessoal não deixou mais nenhuma dúvida, a gente entende que vocês entenderam o conteúdo. Mas se ficou alguma dúvida aí depois, na hora de vocês montarem a paleta de cores de vocês, ou vocês se sentiram perdidos em alguma coisa, já sabe que é só mandar uma mensagem aqui pra gente, que a gente vai fazer o possível para poder esclarecer as dúvidas. Guarda sempre aquela regrinha de ouro. Lembra quais são as 3 cores primárias: amarelo, azul e vermelho. Então, se você quiser ter uma cor complementar, vai ser sempre aquela história. Eu quero a cor complementar do amarelo. Então você pensa, amarelo, azul e vermelho. O que falta no amarelo? O azul e o vermelho. Azul com vermelho, roxo. Então a cor complementar, a cor que está faltando justamente é esse tom. Então sempre que você fizer essas perguntinhas e parar para analisar, vai facilitar muito na vida de vocês, gente. Ótimo final de semana para vocês.
Segunda-feira a gente vem aí com muito conteúdo. Não deixa de curtir os nossos posts no feed. Não é porque a gente quer ganhar coraçãozinho, não. É porque a gente quer que mais pessoas aí tenham acesso aos nossos... recebam o nosso conteúdo. Porque só assim que o Instagram entrega, infelizmente, tá? Bom dia pra todo mundo. Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, também deixa lá no direct que a gente responde, tá? Tchau, tchau. Tchauzinho.